Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui iniciando mais um dia de reflexões, este momento que elevamos o nosso coração até a Jesus, em busca de um aprendizado, de um esclarecimento, de uma palavra de esperança e também de um conforto para o nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos e que a nossa reflexão deste domingo possa ser muito proveitosa para todos nós. Bom, meus amados irmãos, vou convidar a todos para antes aqui de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, nós tecermos uma prece juntos, para que a gente possa tranquilizar os nossos pensamentos e também elevar eles até a Deus nosso Pai e dessa forma abrindo as portas da nossa alma para as palavras do Evangelho de hoje. Então nós convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos da vida material, tranquilizar um pouco o nosso coração e dessa forma elevarmos o nosso pensamento até os campos mais altos, até a Jesus, e rogar para que Ele, o nosso irmão maior, esteja presente aqui conosco no dia de hoje, iluminando o nosso lar, guiando o nosso coração e também tranquilizando os nossos pensamentos. Que Jesus possa descer dentro da nossa alma uma gota de teu amor, uma gota de teu bálsamo que pacifica o fundo do nosso coração. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, após este momento da nossa prece inicial, que serenamos aqui o nosso coração, nós vamos convidar a todos para darmos início na nossa reflexão de hoje, a qual é inspirada pela passagem do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa passagem de hoje ela se encontra no item 11 deste capítulo e ela é escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. E bom, meus amados irmãos, nós vamos aqui compartilhar como a base e a inspiração da nossa reflexão de hoje, um trechinho do Evangelho de Mateus, do capítulo 18, versículo 7, me desculpe. Então é nos dito: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Então, este trechinho do Evangelho de Mateus, que é rememorado para nós no Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, é uma fala de Jesus com uma afirmativa muito forte, muito enérgica. Vejamos novamente o que Cristo nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. E aqui, meus amados irmãos, podemos compreender, segundo a passagem de hoje, que essa palavra escândalos, ela pode trazer o seguinte significado para nós: é como se fosse toda ação má que irá gerar um mau fruto. Então, escândalo não apenas aqui carrega o significado de uma explosão de comentários, um burburinho, algo ali imoral que foi revelado a todos e isso escandalizou moralmente as pessoas ou a sociedade. Mas escândalo aqui, quando Jesus usa deste termo, também significa para nós toda ação má, porque o escândalo, ele é o fruto de toda ação má, de toda ação imoral. Então podemos compreender de uma forma geral este significado para a palavra escândalo. E é importante nós esclarecermos isso para adentrarmos aqui na nossa reflexão, a qual ela será inspirada também por um texto, uma mensagem do querido benfeitor Emmanuel. E este texto nós encontramos ele na íntegra lá no livro Evangelho
por Emmanuel, o livro que é de Mateus. Gosto sempre de compartilhar aqui conosco as obras que a gente utiliza nas nossas reflexões, e esta obra aqui, Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Mateus. Esta obra, Evangelho por Emmanuel, a gente encontra de Mateus, de Lucas, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo também. Então como podemos dizer, é uma obra, é um trabalho muito bonito que foi realizado por Saulo e toda a sua equipe, que eles fizeram um trabalho muito lindo, que foi de coletar os textos de Emmanuel através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, os diversos livros que Emmanuel ditou para Chico, e eles coletando ali estes textos, essas mensagens que Emmanuel compartilhou, eles fazem um compilado e vão ali encaixando para nós de acordo com as passagens dos evangelhos. Olha que rico esse trabalho. Então, estas obras, elas sempre compartilham conosco uma parte de um evangelho, igual aqui no caso é de Mateus, então algumas passagens que a gente encontra no evangelho de Mateus e abaixo algumas mensagens de Emmanuel que vão nos trazer um esclarecimento, que vão nos trazer uma reflexão sobre essa passagem, que seja de um evangelista, que seja de Paulo ou de Atos dos Apóstolos. São obras que nos ajudam muito no estudo do Evangelho, no estudo do esclarecimento. Então, aqui o Evangelho por Emmanuel vai ter aqui para nós realmente uma explicação, uma mensagem, um esclarecimento à luz deste trecho, Mateus capítulo 18, versículo 7, quando Jesus nos fala de escândalo. Então, eu vou ler aqui para nós um pouquinho através das minhas palavras, a gente vai compartilhando aqui esta mensagem de Emmanuel de hoje, que vai trazer uma reflexão sobre este trecho do Evangelho de Mateus. E bom, meus amados irmãos, o querido benfeitor Emmanuel, ele vai compartilhar conosco uma história que tem muito a nos ensinar sobre essas palavras do Cristo quanto a evitar os escândalos. Mas é uma história que nos traz um ponto de vista diferente dessa passagem, e isso é o que torna tudo muito rico de ensinamento para nós. Vejamos que Emmanuel vai compartilhar o seguinte conosco. Imaginemos um pai que ama muito o teu filho. Contudo, a pretexto de amar muito esse filho, ele decide protegê-lo, evitando qualquer contato do filho com o mundo, ou melhor, com o mal que há no mundo. Então, o pai, para ali com um pretexto, com a justificativa de que ama muito seu filho, isola esse filho de todo o mal, de todo o escândalo que há no mundo. Então, Emmanuel nos conta que esse bebezinho, o filho, ficava recluso, apenas no berço, sobre uma proteção exagerada, para que nada lhe ocorresse. Na infância, iria ter contato apenas com o pai, e todos os seus mimos e caprichos seriam atendidos. Não frequentaria educandário nenhum, ou seja, não frequentaria nenhuma escola, porque o pai tinha o receio de que ali no contato com o próximo, com a sociedade, esse seu filho tivesse uma influência má das pessoas, ou seja, que as pessoas lhe fizessem mal, ou que se ele fosse, Emmanuel até diz, né, se ele fosse para um educandário, para uma escola, ele tivesse que lidar às vezes com os professores ou com algo ali que um professor fosse falar e que poderia ferir os sentimentos. Então o pai ele tenta proteger o filho de qualquer contato com o escândalo da sociedade ou até mesmo com as pessoas, e ele seria alfabetizado dentro do lar e com assuntos apenas de heróis. E esses assuntos seriam aqueles escolhidos pelo pai, ou seja, o pai compartilharia apenas assuntos de heróis, assuntos positivos, assuntos bons. O filho não saberia nada, às vezes, de uma miséria, de algo ruim, algo que acontecesse na realidade mesmo
do mundo. Não teria contato com nenhuma notícia externa da realidade do mundo e muito menos com o mal e com a tristeza que ali habitava, para não sofrer o choque da melancolia. Então, para o filho não se assustar muito com o que ele veria da realidade do mundo, o pai o privou de tudo isso. O pai evitou qualquer notícia e contato que pudesse causar alguma agitação emocional no teu filho. Eu gostaria que, até esse momento, estou narrando com as minhas palavras, mas agora eu gostaria de ler exatamente uma frase que Emmanuel vai colocar nessa história. Esse filho, ele tinha realmente uma candura inviolável. Olha o que Emmanuel diz. Contudo, uma ignorância completa. E aí Emmanuel vai contar para todos nós que vai chegar um dia que esse pai, ele vai precisar se ausentar do lar. Ou seja, ele protegeu tanto teu filho, até aquele momento era ele e teu filho só, e o filho só tinha contato com o pai, só que chega um momento que o pai precisa se ausentar. E o jovem já moço é obrigado a ter contato com a vida comum, com a vida real. E o que acontece? Ele sofre um grande conflito interior para aprender a se readaptar. Sente-se totalmente perdido, tentando recuperar o tempo que passou. Vejamos que vou fazer uma pausa aqui na história só para fazer um comentário para nós. Que esse pai ele protegeu tanto o filho dos escândalos do mundo, do mal do mundo, ou das influências más das pessoas, ou até mesmo no contato com a realidade mesmo, com as provas, com as expiações, que chegou um dia que o pai precisou se ausentar. Não poderia mais estar ali presente com teu filho. E o que aconteceu? Esse jovem sofreu muito depois para se readaptar, para poder tentar ali aprender a lidar com as dificuldades, porque até então ele não tinha lidado com nenhuma dificuldade, com nenhum mal, não tinha lidado com nenhum escândalo, não tinha ainda vivido nenhuma prova. Tudo tinha sido feito para ele, ele tinha sido protegido, que a gente diz, de tudo. E aí, na hora que o pai é ausenta, ele precisa aprender a lidar com tudo isso. E vejamos que agora eu vou ler aqui para nós uma frase de Emmanuel, um trechinho dele que ele vai encerrando essa história, trazendo a seguinte conclusão. Ingenuidade é predicato encantador da personalidade. E realmente a ingenuidade é algo encantador quando a gente observa isso dentro de uma personalidade. Mas, se o trabalho não transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a se confundir no pó da terra ao primeiro golpe do vento. Por outras palavras, Emmanuel diz, se essa ingenuidade ela não foi conquistada pelo esforço, pela experiência da vida, se ela não foi conquistada através do trabalho, não passará de uma flor preciosa a confundir-se no pó da terra no primeiro vento. Ou seja, a ingenuidade que não é conquistada com a experiência, com o trabalho, com a primeira prova, com a primeira expiação, com o primeiro desafio da vida, cai-se, desanima. Não consegue ter aquela força e o pilar da fé, muitas vezes, da experiência, da maturidade emocional para encarar aquilo. Não se tem ferramentas. E o pai fez isso com o filho, privou o filho de ter experiências na vida, por mais que às vezes lidasse com o mal do mundo, mas o privou de ter experiências que iriam lhe constituir ferramentas preciosas para a evolução. E meus amados irmãos em Jesus, essa história de Emmanuel, ela nos traz uma visão muito diferente sobre essa passagem do Cristo, sobre evitar os escândalos. Porque, olha só, vou retornar aqui no início da nossa reflexão para a gente. Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, ou seja, ai do mundo por causa do mal que ainda existe. Mas Cristo diz, há necessidade de virem os escândalos. A necessidade ainda do mal habitar aqui, porque o nosso coração ainda tem sequelas do mal.
Então é necessário ainda esse mal, muitas vezes, essas provas, esses momentos difíceis que a gente está colocando, para a gente aprender a enfrentá-los, não para a gente conviver com eles em ressonância ou em harmonia. Não, mas para aprendermos a enfrentá-los. Mas Jesus diz: contudo, ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, o mal, ele ainda é muito predominante da Terra, mas não significa que a gente precisa coadunar com esse mal. Mas muitas vezes passando pelas provas, tendo contato às vezes com o mal, a gente vai conseguir exercer o bem. A gente vai ter um olhar diferente daquilo. A gente não vai harmonizar, mas a gente vai ter um olhar diferente para vencer e evoluir. E o que acontece se a gente não tem contato muitas vezes com essa realidade? Se a gente faz como este pai fez com essa criança, isola ela de todo o mal da realidade, de todas as provas e desafios que iriam constituir ali um pilar de evolução, caímos muitas vezes no medo. Se a gente não enfrenta, a gente cai naquele medo muitas vezes que estagna, que foi justamente a situação que esse filho se encontrou. Sem o pai por perto, sentiu-se totalmente desamparado, tendo que se readaptar. E olha só, tentando recuperar o tempo que passou. O medo veio, o medo que estagna, e não sabe como que eu vou me readaptar, como que eu vou fazer, como que eu vou passar por isso. Então, meus amados irmãos em Jesus, vejamos que muitas vezes, atualmente, a gente percebe o medo exacerbado de passar por uma prova, o medo do sofrimento, o medo do mal, o medo dos escândalos surgirem. E esse medo, ele faz com que a gente se afaste do mundo, se afaste das pessoas. Esse medo nos impede de enfrentar o mal e crescer com isso. O pai tinha muito medo nessa história. O pai tinha medo dos escândalos. O escândalo, igual a gente vai rememorar aqui o significado que a gente colocou no início, o escândalo é toda ação má que gera um fruto mau. Então, o pai, por medo do filho sofrer às vezes, por medo do filho passar por uma dor, por medo do filho passar por um desafio, por medo das provas, por medo do contato com o mal que há no mundo, o pai priva o filho de tudo isso e também o priva de crescimento. Porque o medo, meus amados irmãos, na sua camada ali primitiva, que a gente diz, o medo é salutar para nós. É ainda um sentimento que a gente precisa ter porque nos ajuda na nossa sobrevivência. Eu digo na sua camada primitiva porque o medo nos ajuda a fugir muitas vezes daquelas coisas que são um perigo, o medo nos ajuda a esquivar às vezes de uma situação perigosa. Então o medo, ele tem a sua parcela positiva para todos nós. Contudo, quando se torna um medo exacerbado, um medo que nos paralisa de fazer coisas positivas, de crescer, de enfrentar situações que vão nos ajudar a desenvolver, esse medo se torna totalmente improfícuo, ou seja, não é proveitoso para nós. Então, o medo, ele trava, nos impede de crescer, nos impede de evoluir e acabamos agindo como esse pai, nos privando do contato com o próximo, nos privando do mundo, sem enfrentar para saber o que vai acontecer, sem enfrentar para saber o quanto a gente vai crescer e se fortalecer, ganhar experiência, ganhar um novo olhar da vida. O medo não nos permite fazer isso muitas vezes. Ele nos trava, literalmente nos estagna e nos trava. Então vejamos que muitas vezes, vou fazer agora uma conexão aqui com o início da nossa passagem. Muitas vezes, por medo de sofrer, por medo de se deparar com um escândalo, por medo de se deparar com algo ruim na vida, a gente se priva, se exclui da sociedade, se exclui do meio social, de fazer amigos, se exclui do contato com o outro. E isso nos impede de ter experiências, de crescer, de evoluir e de, sobretudo, meus irmãos, colocar em prática as nossas virtudes. Colocar em prática o amparo ao próximo, colocar em prática a caridade.
Então, meus amados irmãos em Jesus, olha que interessante como Emmanuel ele traz um ponto de vista totalmente diferente dessa passagem de hoje, nos dizendo, por outras palavras, que, como Jesus diz, ainda é necessário que o escândalo venha. Não tem como a gente fugir do mal que há no mundo, ou seja, nos privar-nos e viver longe da sociedade, viver longe do mal, viver longe de tudo. Não tem como a gente fazer isso, porque isso é ficar estagnado. Contudo, como Jesus diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Contudo, mesmo havendo mal no mundo, os escândalos, as ideias perniciosas, não significa que a gente vai coadunar com isso. Precisamos colocar em prática as nossas virtudes, colocar em prática ali a nossa firmeza de ter uma opinião, de tomar uma decisão e não harmonizar com esse mal, mas sim mostrar um outro lado, um lado oposto, o lado que tem perseverança em viver o bem frente ao mal. Olha só, e dessa forma a gente se desenvolve, a gente cresce, não fica como esse filho, depois tentando se readaptar, tentando ter ferramenta para enfrentar a realidade e que, por medo de enfrentar o mal, não foi cultivada, não foi desenvolvida. Bom, meus amados irmãos em Jesus, acho que a mensagem que fica hoje aqui para nós, já caminhando para o nosso encerramento deste evangelho, é termos um olhar diferente do mundo, um olhar muitas vezes sem medo, mas termos consciência, uma consciência um pouquinho mais desenvolvida de que o escândalo, ou seja, a ação mal, o fruto mal, ele ainda vai existir aqui na Terra, mas a gente tem que ter coragem para enfrentar, sempre mostrando o bem e não nos isentar e fugir, mas mostrando sempre uma virtude no caminho do bem perante às vezes esse escândalo, esse mal que chegue muitas vezes à nossa frente, mostrar a face do bem. Bom, meus amados irmãos em Jesus, vou convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, deste domingo. A gente deseja um dia muito em paz, em serenidade, um dia com muita calma para todos nós, que possamos semear esse evangelho, essas palavras de hoje em nosso coração, para que possam gerar frutos que vão nos conceder coragem, muita fé e força para a gente poder encarar a nossa jornada, as nossas provas e expiações, porque não adianta a gente fugir dos desafios que vão nos ajudar a crescer e a desenvolver o nosso espírito. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta foi uma mensagem feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminários para todos nós que estamos aqui nesta manhã, nos reunindo como uma grande família, como grandes irmãos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.